vocês estejam prontos para ouvir dicas que vão mudar o seu cotidiano. Está começando mais um episódio do programa E aí, doutor? Aqui no programa, ninguém fica com dúvida. Quem quer fazer pergunta? Você. Doutor, eu tenho tido muitas dores aqui nos calcanhares. Eu gostaria de saber o que eu faço para eliminar. O grande problema é que você pode estar fazendo atividades que você não esteja preparada. Por exemplo, correr muito, saltar bastante, andar longas distâncias, ficar muito tempo em pé. O que acontece? Os ossos, eles podem começar a ficar muito rarefeitos, ter um pouquinho de fratura, chamada microfratura. Muitas vezes também os ligamentos podem ter problema. Então, às vezes você pode ter estiramento de ligamento, tendinite. Essa região do pé é muito cheia de vascularização e componentes que podem inflamar com muita facilidade. Procure o seu ortopedista que você vai ter uma resposta mais objetiva. Obrigado. Quem mais da plateia? Você, qual é o seu nome? Vivian, qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber o que é fibromialgia crônica. A fibromialgia é uma doença do corpo humano caracterizada por dores. E essas dores são progressivas. Elas começam no rosto, para o pescoço, para o tronco, pode dar nas costas. Nós tivemos já um programa sobre fibromialgia, onde a gente conversou bastante sobre isso. Fibromialgia não tinha cura. É uma doença que vem crônica, mas hoje em dia existem alguns medicamentos à base de pregabalina que ajudam muito a tirar a dor desses pacientes. Mas lembre-se, a fibromialgia, para não ficar crônica, você tem que mudar seu estilo de vida. Atividade física, nutrição, dormir bem à noite, ter amigos, ajuda bastante. Ok? Obrigado. A próxima pergunta é da Marlene, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Vamos ver. É Marlene que está falando de São José do Rio Preto. Eu assisti o doutor e um urologista falou sobre o problema da ereção sexual. E a falta de ereção pode até ser causada por um entupimento da artéria penial. Eu gostaria de saber se tem cirurgia, se tem tratamento. Na verdade, o que acontece nesses casos é que o paciente, quando manifesta a doença arterial no pênis, causada por algum entupimento, deve ter outras artérias do corpo também entupidas, como é o caso da coronária, que é a artéria do coração. O tratamento da disfunção erétil, nesses casos, responde muito bem aos remédios popularmente conhecidos. A cirurgia só é indicada em pacientes que não respondem à medicação. A cirurgia baseia-se em colocação de prótese inflável dentro do pênis. Porém, é muito importante saber que problemas de ereção podem ter diversas causas, até causas psicológicas. E, nesse caso, a cirurgia não resolve. Por isso, o urologista deve ser consultado para descobrir com certeza a causa do problema de ereção e tratá-lo de maneira correta. O Andrei encontrou a nossa equipe na rua e quis fazer uma pergunta. Vamos ver. Eu queria saber qual que é a influência do refrigerante com relação à minha pele. Se ela traz uma flacidez, se ela traz uma celulite, uma coisa relacionada a esse tipo. Andrei, o principal problema dos refrigerantes é o alto teor de sódio, açúcares e fosfato. O sódio contribui para a retenção de líquidos no corpo e ganho de peso. Consequentemente, aumenta a sua celulite e é prejudicial principalmente para os nossos rins. Os açúcares favorecem o ganho de peso e diabetes. E, finalmente, o fosfato é relacionado a maiores chances de problemas cardiovasculares e envelhecimento. A Shirley pergunta, gostaria de saber como seria a alimentação de uma pessoa que não tem mais a vesícula biliar. Eu fiz a cirurgia de retirada total dela e desde então estou 18 quilos acima do peso. Shirley, muito obrigado pela sua pergunta. Eu não sei se você se lembra, mas há pouco tempo falamos sobre a vesícula aqui no programa. A alimentação pode ser normal. Nos primeiros dias de cirurgia, a pessoa pode apresentar diarreia com a ingestão de alimentos gordurosos, mas isso vai melhorando com o passar do tempo. Não tem relação o fato de engordar depois da cirurgia e é mentira que aumentam os riscos de ter doenças no fígado. A cirurgia não traz problema algum. Portanto, fique tranquila e alimente-se bem.
Hoje, no nosso Enigmas do Corpo, vamos conhecer um tumor que corresponde a apenas 2% de todos os tipos conhecidos e é mais frequente em homens acima de 50 anos. Os cientistas ainda não sabem o que causa o tumor cerebral, mas acredita-se que tem um fator genético. Ele acomete de 5 a 7 pessoas por 100 mil habitantes no mundo. E aqui no Brasil, o eterno ídolo do basquete recebeu este ano o diagnóstico de tumor cerebral. E para contar essa história vitoriosa, quem vai nos dar a alegria da sua presença é ele mesmo, o mão santa Oscar Schmidt. Olá, Oscar! E aí? Prazer em tê-lo novamente aqui no E aí, doutor, viu? É um prazer, doutor. Senta aqui, meu grande amigo Oscar. Tudo bem aí, gente? Tá bem? Tô jogando futebol até. Oscar, como é que começou essa história? Você estava bem? Eu estava bem, estava de férias nos Estados Unidos e fiz uma banheira quente, um spa. Que você fica lá, eu tô acostumado a fazer até 1 hora de água quente. Delícia. E delícia. Um belo dia, me adormeci, minha esposa que estava na piscina ao lado com a minha filha, falou que eu fiquei muito mais que 1 hora, tipo quase 2 horas. Eu tive uma desidratação extrema, estava morrendo de desidratação. Fiquei inconsciente 1/2 hora. Fui socorrido pelo 911 americano, um escândalo. É. Mas você perdeu os sentidos, Totalmente. Então. Aí me levaram para o hospital e no hospital, pô, o cara ficou inconsciente, vamos fazer uma tomografia, uma ressonância, e tá lá laranja, desse tamanho o negócio. Oscar, você não teve nada? Nada. Estava andando nos parques, Nada. passeando. Me divertindo. Nada. De repente você foi tomar um banho Pois e é. perdeu o sentido. Você deve ter ficado muito assustado, né, Oscar? Eu não. Eu nunca fiquei assustado, porque eu sempre tive consciência que a minha vida foi muito bonita. E estou realizado, família, profissão, tudo, mas minha família sofreu muito. Sofreu demais, né? Sofreu demais. Minha mulher, coitada, nossa. E ainda mais nos Estados Unidos. Aí você foi trazido para o Brasil? Aí eu falei, não vou operar aqui nos Aqui eu não Estados quero Unidos. saber. Não quero saber, eu não conheço vocês, pô, vão Claro. abrir minha cabeça. Lógico. Aí eu vim pro Brasil, operei com o Dr. Marcos Queiroz, com a equipe fantástica de... Doutor Marcos, está aqui conosco. Seja bem-vindo ao programa, doutor Marcos. Como vai o senhor? Tudo bem? Muito obrigado por o senhor estar aqui. Esse cara salvou minha vida. Salvou sua vida, é um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado. Quando o senhor viu a tomografia ou a ressonância, deu para já ter uma ideia aonde o senhor estava pisando ou não? Com um estudo adequado dos exames de imagem hoje, que são muito detalhados, a gente consegue já prever as dificuldades que nós vamos ter. Antes dele chegar no Brasil, eu já sabia a dimensão Do problema. da lesão. Quando eu fui ver, não foi um susto. Dava para ver que era um tumor que ia ser complicado a remoção e que precisava de um suporte técnico, de tecnologia bem avançado. Marcos, eu queria te fazer uma pergunta. Como o Oscar está referindo que não teve nenhum sintoma prévio, isso é normal O acontecer? tipo de lesão que ele teve, que é um tumor de grau 2, frequentemente ele é bem pouco sintomático. Será que a gente pode ver a imagem, doutor Pode. Marcos? À esquerda é a imagem que o doutor Marcos pegou o Oscar, nosso grande amigo, antes da operação. E a gente vê que ele está empurrando a linha média da esquerda para a direita. E nessa fase aqui, Oscar, se eu fosse te visitar no hospital, você ia lembrar de mim. Totalmente. Você não tinha nenhum sintoma? Nenhum Dor sintoma. de cabeça? Nada. Doutor Marcos, um tumor desse tamanho, normalmente não daria outros sintomas? Depende da velocidade de crescimento. Quando ele tem um crescimento lento, o cérebro vai se acomodando, dependendo da área que ele começa, você só descobrir quando ele já está grande. Quando o senhor viu essa imagem, o senhor conversou com o meu amigo Oscar e falou, Oscar, nós vamos ter que entrar por aqui, por ali. Oscar, você ficou preocupado como é que ele ia entrar aí dentro, não? Tenho orgulho de ter operado no Brasil, que tem uma tecnologia avançadíssima. É verdade. Para operar, infelizmente, para quem tem recurso. Deveria estar a favor de todo o povo brasileiro. Por que a gente tem que operar lá? Não conheço ninguém lá. Verdade. Eu vim operar com os meus médicos, que eu tenho confiança, e tem essa tecnologia que ele me operou com uma máquina que é um GPS, que ele deve explicar como funciona. Como é que é essa Ele máquina, chama de doutor GPS, é um neuronavegador. É uma máquina que tem um captador de infravermelho, saber exatamente que posição que você está no espaço. Você calibra esse neuronavegador com a ressonância pré-operatória
Obviamente a cabeça tem que estar firme, fixa. Mais 3 buracos, né? 2 aqui e um outro lá para a cabeça não mexer ficar nada. fixa, né, Oscar? E com esse aparelho, o Dr. Marcos, ele mapeia a região do tumor, não é isso, Dr. Marcos? Aí sim ele abre e com esse navegador, o Dr. Marcos, com certeza, milimétrica, Vamos chega lá. exemplificar, vamos ver aqui minha Olha cicatriz. Minha cicatriz é de orelha a orelha. O Dr. Marcos pegou o bisturi, ó, fez isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é para tirar a pele. Aí ele teve que furar o osso, porque o Oscar tem osso. O meu é duro, imagina o dele. É uma rocha. Imagina o dele. E aí entrou dentro do cérebro. E quem está em casa, doutor Marcos, quer saber como é que o senhor remove isso? Pega uma colher, como que é? Com a mão mesmo. Com a mão. Tira. O cérebro é um órgão que a gente não pode afastar ele da frente, tirar o tumor e devolver ele para o lugar. Exatamente. Esse pedaço que você tirou da frente e devolve para o lugar não funciona mais. Tem um aspirador ultrassônico, que emite um ultrassom, que vai quebrando o tecido onde ele está encostado e com isso ele vai removendo mais fácil sem precisar ficar tracionando o tecido. Quanto tempo você achava, Oscar, que ia demorar esse ato cirúrgico? Minha mulher muito preocupada. Lógico, é. Quando soube do tempo, que vai ser mais de 7 horas a operação. Ela falou, mas tudo isso... Falou, mas se for menos é porque não deu certo. Você acordou na UTI, Oscar? Eu acordei lá na sala. Lá na sala. Na sala Fui para UTI, Foi pra UTI. mas acordei já bem demais. Já queria jogar, né? Já queria. O que eu tô fazendo aqui? Só tinha muita dor. Então, Claro. eu tomei morfina muitas vezes, que a morfina é um remédio impressionante. E 30 segundos depois você não tem mais dor Tira e nenhuma. queda, né? Impressionante. A imagem da direita é o cérebro do Oscar já, graças a Deus, sem esse tumor aí que estava atormentando a vida Essa do meu espinha, amigo uma aí. espinhazinha. Tirou. E agora, os cuidados que o Oscar tem agora aqui no Brasil, com você. O que vocês estão fazendo agora? Espera pelo menos uma cicatriz óssea aí em torno de 3 meses. Né? A parte interna também, o cérebro vai se reacomodar naquele espaço. Ele fica um pouco mais suscetível a desenvolver crises convulsivas. Então, de rotina, a gente deixa um anticonvulsivante. E você, como é que se sente agora no pós-operatório? Eu me sinto bem. Dorme bem? Durmo bem, Vamos já joguei lembrar futebol. desse momento especial do Ei Doutor, que nós estamos fazendo agora com o seu grande amigo, Dr. Marcos. Salvou minha Todos vida. nós estamos orgulhosos de tê-lo como brasileiro. Obrigado. Eu sou um fã porque eu já tenho idade, eu estou com quase 60 anos, eu vi muito você jogar bola. Moleque. E todos nós da plateia, do Brasil, que estão vendo agora, gostaríamos de dar os parabéns a você, Mão Santa. Obrigado. Que você venceu mais uma na sua vida e continue assim. Muito obrigado, Oscar. Dr. Marcos, muito obrigado pela sua presença no programa. Obrigado. Nos últimos anos, cientistas anunciaram uma descoberta que promete revolucionar a medicina moderna. Eles acreditam que algumas células presentes no nosso corpo poderiam ser usadas para trazer a cura de doenças como Parkinson, Alzheimer e muitas outras. Hoje você vai entender como as células-tronco podem mudar a forma como tratamos as doenças. Mas afinal, o que são essas células-tronco? Eu vou explicar. O nosso corpo é composto por vários órgãos e tecidos, como por exemplo, nós temos o pulmão, o estômago, os intestinos, o cérebro. O pulmão tem células que se desencadeiam para formar a função respiratória. O estômago tem várias células que fazem a função do estômago, mas todas as células do nosso corpo tiveram uma mãe, tiveram uma célula formada pelo desenvolvimento do ovo dentro do útero, na hora da fecundação. Houve a formação do zigoto, que foi para a mórula, que foi para o blastocisto. Se nós continuarmos aqui nesse desenvolvimento, nós vamos formar o feto. E estas células, depois do blastocito, estas células redondas que vocês estão vendo, são chamadas células-tronco. E essas células-tronco é que podem dar origem a várias células do corpo humano. E elas mesmo, entre elas, podem se reproduzir e formar outras células-tronco. O Dr. Carlos Moreira é pesquisador e responsável pelo projeto Genoma, do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E ele está aqui e vai me ajudar a falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Como vai o senhor? Tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Está com você. Carlos, conta pra gente aqui uma coisa. Essas células-tronco,
elas podem se diferenciar nessas outras do corpo humano, Exatamente. formando aqui essas outras. Sim. Quando a gente pega essa célula aqui no começo, no embrião, e se a gente tem um coração doente, por exemplo, eu vou mostrar aqui um pulmão. Se a gente pega um tecido pulmonar doente, e se eu injetar, grosseiramente falando, essa célula-tronco nesse pulmão, isso pode resolver o problema do pulmão? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas já há terapias importantes com célula-tronco. A mais importante de todas usa uma célula simples de se obter, do cordão umbilical. O cordão umbilical. E isso a gente está usando para substituir o transplante de medula óssea. É difícil conseguir medula óssea compatível para um transplante. Você Entendi. sabe, tem casos na mídia. Claro. A célula do cordão umbilical, ela é muito mais aceita, ela dá menos rejeição, ela é abundante, ela pode ser guardada em bancos. O Brasil tem um banco nacional, que se chama Brasil Cort, ligado à rede mundial de bancos de célula-tronco. Então, isso já é uma realidade no nosso país. Carlos, outra pergunta. Se nós pegarmos uma célula dessa aqui, como você acabou de falar, no cordão umbilical, por que não funciona direito se a gente colocar num coração doente, por exemplo? Qual é a dificuldade? Esse trabalho já foi feito não só com células de cordão umbilical, mas como células da medula óssea. Da medula mesmo? Elas induzem outras células que existem no tecido cardíaco a reparar o tecido cardíaco após um infarto, por exemplo, ou em certas condições, em certas insuficiências cardíacas. E por que Só que que não... a gente ainda não tem uma reprodutibilidade disso. Então, muito provavelmente, na prática, na terapia, nós vamos usar células-tronco e determinadas drogas que estão sendo descobertas que vão ajudar esse trabalho a ser feito. Entendi. Nós temos células-tronco em todos os nossos tecidos, no nosso músculo, no nosso cérebro. Elas são nossas aliadas, às vezes nossas inimigas. Nós também temos em tumores. E aí nós estamos aprendendo a destruí-las. Então, em medicina, hoje tem gente trabalhando para transformar essas células em tecidos e regenerar tecidos, é o que a gente chama de medicina regenerativa. Tá? E tem outros, na área de oncologia, descobrindo como exterminar essas células nos tumores. Como anda a pesquisa em célula-tronco em doença de Alzheimer e Parkinson? Isso é um sonho muito distante ou está chegando perto? É mais distante do que nós conversamos agora, mas por uma razão. Nós ainda não sabemos o que provoca a doença, o que causa a doença de Parkinson, o que causa, qual é o mecanismo. Então, eu colocar uma célula sadia num ambiente que está alterado, ela também vai ficar doente, primeira coisa. Entendi. Segunda coisa, aí você trabalha com uma fiação aqui, com os nossos circuitos, que nós não sabemos colocar uma célula-tronco para formar um circuito neuronal, tá? Uma fiação que funcione. É muito mais provável que você ainda tenha um curto-circuito. Enquanto a gente não dominar essas duas coisas, eliminar um ambiente não sadio que faz as células neuronais ficarem doentes e saber como colocar novas e fazer as conexões necessárias, vai demorar um tempo. Esse é o desafio. Carlos, queria te agradecer um minutinho, porque agora nós vamos conhecer a história do Thales Nóbrega Lombardi. Há 4 anos ele sofreu um acidente que o deixou paraplégico, mas encontrou na terapia com células-tronco uma nova esperança. Vamos ver. O acidente foi em setembro, 19 de setembro de 2006. Eu era piloto de helicóptero e saí para fazer um voo e tive uma pane de motor. Então, essa batida resultou de uma lesão na minha coluna. No hospital eu assisti uma entrevista na TV sobre a célula-tronco na China. Aí eu comecei a pesquisar, esperei 2 anos e acabei indo fazer essa cirurgia lá. Era uma esperança e eu não sabia se eu não agarrasse essa esperança. Então eu paguei para ver, né? Thales, obrigado que você aceitou o nosso convite e veio abrir sua vida aqui pra gente. Obrigado. Você teve um acidente? Eu consegui fazer um pouso forçado, mas na queda eu tive uma compressão medular. Medular. Como sequela, você ficou paraplégico. Sim. O que você foi fazer na China? Como que você descobriu que na China estavam fazendo transplante de células-tronco?
Logo que eu cheguei no hospital de reabilitação em Brasília, né, eu assisti uma reportagem na televisão de algumas pessoas que estavam indo para a China fazer essa terapia nova e experimental. E após 2 anos eu decidi começar a pesquisar e procurar. Então eu pesquisei durante quase 6 meses, 1 ano, conversei com muitas pessoas que foram. Mas, Thales, você foi guiado por algum profissional da área? Não. Algum neurocirurgião, um neurologista, um clínico? Não, só os médicos da China. Só de lá? Só de Você lá. teve coragem, Thales. Eles me mandaram uma relação de exames que eu deveria fazer. Eu fiz os exames nos hospitais aqui em São Paulo e enviei para eles. Doutor Carlos, nesses casos de trauma raquimedular, China está fazendo transplante de célula-tronco mais do que o Brasil? Bem, eu não sei exatamente o que foi feito com ele, mas você sabe, isso é como um cabo de telefone, né? Para a nossa plateia entender. Lá dentro tem um monte de fiozinhos. Se o dano atinge a casca do cabo, é mais fácil. Se corta os fiozinhos, é mais difícil. Então é difícil avaliar os chineses porque nós não conhecemos muitos detalhes. Entendi. Mas a ideia é fazer com que esses fiozinhos que estão cortados continuem crescendo. Entendi. E tomem sua posição novamente. Só que isso é difícil. Thales, você chegou na China, foi para o hospital e eles fizeram em você um transplante de células-tronco. Eu fiquei, na primeira semana, eu passei por mais uma bateria de exames lá inclusive com médicos não só chineses, e aí fiz o transplante, né? E lá você ficou quantos dias na China? Fiquei 30 dias. Você sentiu alguma diferença em termos de sensibilidade, de motricidade? Ou seja, você começou a mexer as pernas, sentir mais ou não teve nenhuma diferença? Olha, doutor, eu tive, mas eu seria irresponsável de falar que foi pela célula-tronco. Eu sou totalmente ciente, eu sei que era uma pesquisa. Realmente eu fiz a cirurgia numa segunda-feira de manhã. Eu retornei para o quarto cerca de 1 hora, 2 horas da tarde. E já estava um pouco acordado depois da anestesia. E foram feitos alguns testes. Nesses testes, eu tive uma pequena melhora de sensibilidade que eu não havia, que era do joelho para baixo. Entendi. Que eu não tinha. No dia seguinte eu já estava fazendo uma fisioterapia e 1 semana depois eu tive uma melhora na força dos músculos que eu já tinha na perna, né? Tive um aparecimento de poucas contrações musculares controláveis por mim, que eu não tinha, e tive uma melhora na sensibilidade na parte, né, do joelho para baixo nos pés. Assim. Bom, Thales, 2 anos e meio já se passaram. Isso. Você pretende fazer mais algum tipo de terapia na China? Você tem um médico aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E o que vocês estão combinando? Você quer... Que tipo de objetivo vocês estão traçando agora? Olha, para a China, eu realmente não pretendo voltar, não que eu não tenha gostado ou não tenha sido bom para mim. Foi bom por várias razões. Mas eu acompanho muito a evolução que sai na internet, sai na TV sobre células-tronco e acompanho o que sai na mídia sobre as pesquisas que estão sendo divulgadas, tanto em São Paulo, na Bahia, em Ribeirão Preto, que existem vários centros grandes. Carlos, no Brasil, tem algum tipo de coisa já em funcionamento ou não? Foram conduzidos alguns estudos desse tipo no Hospital das Clínicas, provavelmente vão ser retomados. Existe um centro de terapia celular da USP em Ribeirão Preto. Apenas os protocolos em andamento, eles estão visando atender o paciente 7 a 14 dias após o trauma, e num deles, que é com uma droga nova, quer dizer, uma droga não nova, mas com uma aplicação nova, 12 horas após. Então, uma coisa importante é que os centros que atendem esses pacientes vão estar atentos para uma intervenção rápida para evitar a reação inflamatória, que é o que destrói as células da medula espinhal. O Thales, você, por exemplo, você empregou a célula-tronco 2 anos depois do teu trauma. Mas eu tive atendimento de emergência, eu tive a sorte de ter sido muito bom. Então eu sofri um acidente 6h30 da manhã, 5 horas da tarde eu estava na mesa de cirurgia, já tomando os anti-inflamatórios fortíssimos. Mas conheço muita gente que ficou dias mesmo. Lógico, é o que a gente conhece também sobre isso, né? Bem, e de que forma as pessoas podem se inscrever nessas pesquisas, hein, doutor Carlos? Bom, elas são anunciadas publicamente quando se abre um protocolo. Isso é anunciado por rádio, por pela TV, pela mídia, é bastante anunciado. Hoje no Brasil, o que é permitido e o que não é permitido, Carlos?
Olha, hoje, as terapias que nós desenvolvemos experimentalmente no Brasil são com células-tronco adultas, não embrionárias, e, aliás, esse não vai ser mais um problema, porque você pode gerá-las a partir até de pele hoje em dia. Então, aquele problema da célula-tronco embrionária se resolveu por si, digamos assim, e terapias desse tipo são conduzidas em protocolos experimentais, como os de cardiologia, nós temos e temos em ortopedia coisas interessantes, isso sim já em prática clínica, de reconstrução de cartilagem. Reconstrução de cartilagem. Da Unicamp, da Escola Paulista, da USP. Essa é uma área, assim como o uso dela para substituir o transplante de medula, isso já é uma rotina. Entendi. E na ortopedia, já para esse tipo de finalidade, já passou da fase experimental, e as outras todas em cardiologia estão ainda em fase experimental. Esse tratamento que você fez na China, Sim. o que mudou para você? Atividade física, a motricidade, eu tive muito poucos ganhos. Mas para quem está numa situação, de repente, como eu estava, uma mexidinha no dedinho já é muito. Então, eu fiquei muito feliz de ter ido. Ótimo. E torço agora, aqui no Brasil, não só por mim, mas por pessoas que têm uma dificuldade muito maior, tetraplégico, Alzheimer, esclerose múltipla. Então, eu torço para que essa célula venha aí para ajudar todos. Para ajudar Dr. Carlos, finalmente uma palavra de otimismo para as pessoas que estão vendo esse nosso programa. Com o avanço das pesquisas, vai se chegar ao uso terapêutico eficiente de células-tronco, provavelmente conjugado com outros recursos, com novas drogas, com moldes que nós usamos, que vão ser usados para certos tecidos. Então, é preciso que as pessoas esperem um pouco, mas os avanços que ocorrem na área de pesquisa, eles vão se traduzir em aplicações terapêuticas, alguns em poucos anos, alguns, como nós conversamos, Parkinson, Alzheimer, talvez nós ainda tenhamos quase uma década pela frente, mas logo mais isso já estaria passado. Tá? E aí, doutor, agradece a vocês a presença. Muito obrigado, Thales. Eu agradeço. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu sempre digo aqui que é preciso buscar qualidade de vida, apesar das dificuldades que a nossa rotina traz. Claro que para qualquer ser humano, conciliar obrigações de vida pessoal, familiar e profissional pode ser muito desgastante. Agora imagine para profissionais que chegam a trabalhar por 24 horas seguidas. Como encontrar tempo para cuidar de sua saúde? Vamos conhecer agora a história do Charles Lali Silva. É um bombeiro militar que quase não tem tempo para cuidar da sua saúde. Vamos ver. O bombeiro ele trabalha num regime de 24 horas. De manhã a gente chega, tem toda uma rotina, começando pela passagem de serviço, a prontidão que está saindo, mais a prontidão que está entrando. Nossa rotina começa às 7h30 na passagem de serviço, passa para a conferência de checklist de materiais. Posteriormente a gente vai fazer a conferência da viatura. Se possível, a gente faz o café da manhã. Está programada também uma atividade de educação física na parte da manhã, almoço, e existe um intervalo entre a meio-dia e as 14 horas, que é um período curto de descanso. Um pouco mais à tarde, também para uma prática desportiva, limpeza de quartel alguns dias, finalizando às 22 horas com horário de silêncio. Policiais militares que ficam de sentinela de permanência na guarda do quartel e o restante do efetivo no aguardo da chamada emergência. A gente acaba sacrificando nossos horários. Sabe que tem que se alimentar de uma maneira correta, porém, devido ao trabalho nosso, emergencial, a gente não consegue substituir a alimentação, principalmente por líquido, que não pode deixar de tomar líquido, sacrifica esse horário de alimentação ou até mesmo o horário de descanso, né? Sobressaem em determinados horários, então a gente não consegue ter o descanso necessário. Consequentemente, pela manhã, você ainda sente um cansaço ao acordar. Procura ter um horário de descanso de 6 a 8 horas. Raramente a gente consegue isso. O Charles está aqui comigo e vai nos contar melhor como é viver 24 horas na expectativa de ter que salvar a vida de alguém. Charles, boa tarde. Boa tarde. Como vai você? Como vai? Agradeço a oportunidade de estar participando do programa. É difícil, né? O dia a dia nosso é complicado, 24 horas corridas. Tem dias que são bem
tranquilos, mas a grande maioria deles é bem complicado. É bem complicado, Bem né, Charles? complicado. Você trabalha 24 horas. Nossa jornada é 24 horas por 40 horas de descanso. 48 horas você descansa depois. Entre aspas. Entre aspas. Mas nunca acaba descansando, né? Nunca acaba descansando. Bom, nesses 10 anos de profissão, assim, o que mais me prejudicou... A gente vai sentindo no dia a dia o cansaço, né? A falta de dormir no horário correto. Acho que envelhece também mais a gente no frente. Vai sentindo essa mudança no organismo. Assim, doenças assim não. Eu peguei infecções do fato de atender na ocorrência, em contato com água contaminada, isso. E aí assim, você doenças, pega... assim, até agora, graças a Deus, nunca E você se adquiri. alimenta muito bem? Mais em casa, né? Charles, qual é a parte mais difícil que você tem que enfrentar no dia a dia como bombeiro, como uma pessoa que atende chamados? Naquele dia que está estresse total, com muita ocorrência, acho que o cansaço, né? O cansaço, cansaço, o né? sono chega, a fome chega, só que a gente não consegue se alimentar. Então, tem que arrancar força e segurar até outro dia. E na folga tua, você consegue compensar isso ou não? Muitas das vezes eu consigo, muitas das vezes não. E tem atividade sim, ajudo bastante em casa também, como tem criança, ajudo minha esposa e tem os demais deveres, né? Então, não tem jeito, a gente não consegue descansar. Agora, eu queria que você fosse sincero para mim. Você já pensou em trocar essa tua atividade aí alguma vez? Em momento algum passou isso pela minha cabeça. Viu? Não, né? A gente gosta, né? A gente gosta, não tem jeito. Acho que se Bom, fosse pra mim Thiago. trabalhar atrás de uma mesa, eu não conseguiria. Bom, Charles, chegou o momento mais importante agora. Sabe qual é? É o momento que eu vou te colocar no tubo da realidade e ele vai dizer pra gente se você tá bem, se você tá mal, se você tá mais velho do que devia. Vamos lá? Tá preparado para esse desafio? Preparadíssimo. Vem aqui, meu amigo. Vamos lá, então. Vamos pro tubo da realidade. Vamos ver como é que você está aí. Vamos dar uma espiadinha. Vamos ver. Eu quero a realidade agora. Por favor, Charles, vem comigo aqui. Vamos ver seus números. Olha, teu peso, 80 quilos. Você tem a circunferência abdominal de 89 centímetros. Isso é bom, você está tudo em ordem aqui. Horas de sono, média, 6 horas. Está dormindo pouco. Esse sono teu podia estar melhor aí, umas 8 horas. 2 horas de diferença já faz muito sentido no corpo humano. Repercute muito nas nossas células, no cérebro, você sabe disso. Sim. Mas o que interessa também pra gente, Charles, é a diferença da sua idade cronológica, que é a idade que você nasceu, que você tem no RG, quantos anos você tem, certo. Da sua idade biológica, que é aquela que o teu corpo sente, aquele que teu corpo mostra. Vamos ver? Tua idade cronológica é 32 anos, confere? Sim. E a tua idade biológica, que é a idade que interessa muito pra gente em termos de qualidade de vida, é 36 anos. Você está 4 anos acima do que você deveria estar. Bem, mas isso daqui, Charles, a gente tem que levar em consideração o quê? Estresse, horas de sono, atividade física que você pratica, mas às vezes não é uma atividade física metódica, a saúde dos seus filhos, a preocupação que você tem no teu dia a dia. E uma coisa interessante, Charles, as últimas pesquisas que a gente estuda relaciona muito o que você come e como você fica. Isso é muito importante. E agora aqui para o nosso programa é muito importante a gente vê-lo como um todo. Eu gostaria que você me acompanhasse um pouquinho, Charles. Vamos ver? Você fica desse meu lado esquerdo, por favor. Então, o programa do Oi Aí, Doutor separou para você hoje 4 kits. E esses 4 kits, eles existem para você levar mesmo, para você usar esses 4 kits. Pode levar no carro, na sua casa, no seu trabalho, principalmente nas horas que você trabalha. Lembra, Charles, se alimentar a cada 3 horas parece impossível, mas não é impossível. Dá para fazer. Vamos começar com o kit número 1. Fruta seca. A fruta seca tem carboidrato, vitamina e sais minerais. E você, além de você comer as frutas frescas, você pode tomar também um suco de fruta. Então, além da fruta seca, o suco vai te hidratar, vai te manter mais ativo e vai diminuir, sabe a quê? Aquela fome que você tem voraz. O kit número 2 são barras energéticas, barras de cereais que vão dar para você fibra. A gente não pode esquecer que o intestino tem que funcionar. Então, ele tem fibra, vitaminas, sais minerais
E acompanhado também, Charles, de um suco para você se hidratar. Esse suco vai te dar hidratação também e vai funcionar o rim e vai funcionar o intestino. Esse aqui é o kit número 2. Agora nós vamos para o kit número 3. Olha que coisa interessante. Lembra, comer a cada 3 horas. Esse sanduíche aqui é grande. Olha como é que ele faz, olha. Pão integral, peito de peru e queijo branco. O que você acha que tem o pão integral? Fibra, carboidrato. E o que tem o peito de peru, por exemplo, e o queijo branco? Proteína. Proteínas, não é? Exato. E a proteína para vocês é muito importante do trabalho. E sempre associar com também suco de fruta para hidratar e ficar bem. Maravilha. Agora, o último kit eu acho que você vai gostar. É o nosso 4º kit. Sabe o que é? Dá briga em casa. Tem briga lá? Tem briga. Tuas filhas gostam? Meus Quantos filhos, filhos você tem? 2 filhos. 2 filhos. Eles gostam de chocolate? Bastante. A mulher também dá. Só que esses chocolates aqui é um chocolate escuro. É aquele chocolate amargo que tem 70% de cacau. Ele é antioxidante, tem vitamina e vai te fazer bem também. Isso é bom. Charles, você achou difícil? Ó, 4 kits para você. Não. A cada não. 3 horas. Sucesso, ó. Sucesso para você. Absoluto. E ficar forte, ó. Sempre. Aí, aqueles 36 anos lá vão começar a diminuir. E uma outra coisa importante, como você trabalha em turnos de 24 horas, durante um dia você não pode dormir. Você pode ficar dormindo 3 da manhã, 4, às vezes tem chamado. Exato. Não é verdade? A partir das 22 que é o horário de silêncio. Então, e aí o que acontece? Mas você precisa dormir bem nas 48 horas de folga. Para recuperar a energia e disposição que você perdeu nos plantões, são recomendadas 9 horas de sono. Assim, você vai estar bem disposto e alerta para desenvolver as suas atividades diárias. Você acha que dá para fazer esse plano alimentar aqui cada 3 horas, Charles? Olha aí, ó. Não é difícil, né? Não é difícil. Você manda um abraço pro teu grupo lá. Fala que aí o doutor mandou um abraço grande para todo dúvida, mundo. eu vou levar um abraço pra todo mundo. Sucesso. Agradeço. E muito obrigado pela sua participação, Obrigado, viu? doutor. Obrigado, Charles. A nossa consulta está terminando. Muito obrigado a todos que participaram do programa. Ficam aqui as nossas dicas de hoje. As células-tronco podem ser esperança de cura para muitas doenças. Fique por dentro das novidades. Se você trabalha por longos períodos, tenha sempre à mão um kit com alimentos e coma a cada 3 horas.